Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a vitória, que nos conduz sempre em triunfo. Vamos crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Palavra no telão. Libertos da potestade do diabo. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oremos a Deus. Senhor Jesus, Deus que tudo sabe, Deus todo-poderoso, Deus que é Senhor, que está acima de tudo e acima de todos. Pai, é um prazer e uma alegria, Senhor, estar em tua casa, reunido, Senhor, com a tua igreja, Senhor, o qual tu morreste, tu se entregastes, igreja o qual tu amas. Obrigado, Senhor, pelo conhecimento, pela verdade que o Senhor fez chegar a nós, que tem, Senhor, moldado o nosso caráter, que nos colocado na posição de filhos. Obrigado pela palavra e pela capacidade de entendê-la. Obrigado pelo teu Espírito Santo, por nos selar com o teu Espírito Santo, por nos trazer, Senhor, um caminho seguro, um caminho perfeito, um caminho sólido, o caminho da graça, um pacto perfeito. Obrigado, Senhor, por nos chamar. Obrigado por nos fazermos, Senhor, embaixadores de Cristo. Obrigado por nos libertar das mentiras dos homens, da maldição que é viver debaixo da lei. Obrigado, Senhor, porque estamos hoje aqui, Senhor, para ouvir somente a tua voz e para te obedecer, te honrar naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, eu oro, Senhor, para que a palavra cumpra, Senhor, com perfeição e com excelência o teu propósito. E que aonde essa palavra, Senhor Jesus, chegar, ela venha libertar, ela venha transformar, ela venha, Senhor, alinhar, Senhor, os teus filhos. Oro também, Senhor, desde já reconhecendo que aqui em teu altar, Pai, sou apenas um instrumento em tuas mãos. Preciso da tua direção, preciso da tua sabedoria, Senhor. E assim peço, Senhor, fala com o teu povo, usa a minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado e que a verdade do Senhor chegue aos teus filhos. E que assim, Pai, eles venham se alegrar, que assim, Senhor, eles venham a entender que só tu és Deus, que o Senhor nos chamou, Senhor, para viver boas obras, e como filhos gerados por ti e para ti, Pai, estamos aqui para te obedecer e te honrar. Obrigado, Jesus. Amém, Pai, e amém, Senhor. Igreja amada, filhos de um Deus que é poderoso, de um Deus que é santo, de um Deus que é Rei de reis, Senhor de senhores, de um Deus que é todo poderoso, um Deus que criou todas as coisas. Amém? Assim como a palavra do Senhor diz em Colossenses 1:13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Deus nos tirou de uma vida de mentiras. Deus nos tirou de uma vida onde quem reinava sobre nós era o diabo. Porque senão nós não estávamos na luz, o qual o Senhor, nós vemos que pela palavra do Senhor, nós vemos que Deus é luz. Entre Deus e as trevas não há comunhão alguma. E Deus nos tirou do império das trevas, nos trouxe para que possamos viver como filhos da luz. Nos dias de hoje temos visto que, pela falta de conhecimento nos altares, os líderes têm colocado o nosso Deus
em uma posição de um Deus fraco. E o inimigo, o diabo, como alguém ali forte. Porque eu entendo, eu até me lembro, ao ver essa palavra eu me lembro, que nos tempos antigos aqui mesmo, quando vinham aqui outros pregadores, eu me lembro que algumas vezes eles ali diziam ali, não, ele pisa na cabeça do diabo aí, irmãos. Pisa na cabeça do diabo aí, pula aí, pisa na cabeça do diabo. Eu pisava ali, mas pisava ali com um certo receio, com um certo medo. Porque eu tinha medo do diabo. Eu não tinha o conhecimento da verdade, eu tinha medo do que o diabo poderia me fazer. Eu não sabia de fato que Deus é esse Deus Todo-Poderoso. Ou seja, pelos lugares onde eu passei, me deram a entender, me ensinaram que como se Deus fosse um Deus fraco. Colocaram medo em mim, me ensinaram a ter medo do diabo, medo do inimigo. E não me ensinaram a temer a Deus. Não me ensinaram a confiar em Deus. Não me mostraram de fato o Deus que criou todas as coisas. Nós temos hoje que é necessário entender que todo o poder está nas mãos de Deus. É nele que está o sim, é nele que está o amém. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o autor da criação. Então, ou seja, Deus, ele está acima de tudo. Deus está acima de todos. Deus é Senhor. Amém? Apocalipse 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ou seja, eles adoram ao Deus verdadeiro, ao Deus que nós hoje temos conhecido, a um Deus que de fato é um Deus todo-poderoso. Não está escrito aqui na palavra de Deus que é todo-poderoso está escrito assim, porque é bonito escrever isso. Está escrito porque de fato isso é verdade. Amém? Deus, de fato, ele é um Deus todo-poderoso. Deus, ele é Senhor. Amém? Deus, ele está acima de tudo. E Deus, temos que entender que Deus, ele nos fez propriedade exclusiva dele. Sabe, a falta de conhecimento hoje nos faz atribuir ao diabo toda a culpa por todo tipo de situação que aparentemente parece ser derrota na nossa vida. Nós sabemos que o diabo, ele arma ciladas. Ele arma intentos contra nós. E nós não desprezamos os seus ardis. Mas nós sabemos também que não é porque o diabo ele arma cilada contra nós que nós hoje vamos viver com medo do diabo. Porque hoje nós entendemos que o nosso Deus, ele é maior. Amém? Deus nos ensinou na sua palavra que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, o mundo, ele jaz no maligno. O mundo, ele ainda está em trevas. O mundo, ele vive na mentira. E o diabo reina sobre aqueles que estão em trevas. Se Deus nos tirou do império das trevas, nos trouxe para a luz, o diabo não reina mais sobre nós. O diabo não tem mais poder sobre nós. Amém? Ou seja, nós que somos nascidos de Deus, nós que nos convertemos verdadeiramente pelo poder de Deus, nós que somos templo do Espírito Santo, somos selados com o seu Espírito, somos guardados por Deus. E jamais o diabo vai nos possuir. Porque ensinam aí fora que, de repente, o Espírito Santo de Deus vem sobre um crente, começa a habitar, e um crente por um momento ele tem um leve ali, escorregão ali, tem uma falha. Muitos dizem aí fora que o Espírito Santo de Deus ele já se afasta, se retira do crente. Nós entendemos que uma vez selado pelo Espírito Santo, selados para sempre, amém? Entendemos que o nosso Deus, ele jamais vai nos abandonar. Uma pessoa que
de fato foi selado por Deus, foi selado pelo Espírito Santo, se hoje vier aqui na igreja e for expulso um demônio dela, e se amanhã ela continuar de fato endemoniada, é porque de fato ela não foi selada coisa nenhuma. Ou seja, ou ela não foi selada coisa nenhuma, ou de fato ela não é um filho de Deus. Temos que, uma vez filhos, filhos para sempre. Uma vez selados, selados para sempre. Amém? E nós somos selados por Deus. Amém? O telão, tópico número 1. Antes de Cristo, Satanás acusava os filhos de Deus diante do Todo-Poderoso. Jó 1, 6 e 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, o diabo ele tinha ali uma certa liberdade de acusar os cristãos. Ele veio, ele queria acusar Jó. Jesus, Deus ali disse para Satanás, você viu ali o meu servo Jó? Fiel, temente, busca a minha face, é obediente, tem um coração inclinado para mim. Ah, Jesus, é claro, o Senhor deu tudo para ele. Ele é rico, ele é próspero, ele tem tudo. É claro que ele é fiel. Assim é fácil ser fiel. Jesus permitiu, com a permissão de Jesus, de Deus ali, ele permitiu que o diabo viesse ali a tocar em algumas coisas na vida de Jó. Mas foi com a permissão de Deus. Nós entendemos também que no dia de hoje, alguma situação se levanta contra nós hoje, o inimigo se levanta contra nós hoje, com a permissão de Deus. Ele vai até onde Deus permite também. Amém? Então, antes da cruz, o diabo ele tinha essa certa liberdade ainda para ir nos acusar diante de Deus. Hoje, não mais. Hoje ele não pode acusar mais. Hoje essa certa liberdade foi cortada. Amém? Tópico número 2. Antes de Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, seguimos o curso deste mundo e fazíamos a vontade do diabo. Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, antes de Cristo, eu não gosto nem de lembrar, irmãos. Tem que também que os irmãos não gostam de lembrar a vida antes de Cristo, porque era só destruição, era uma mentira. Nós fazíamos coisas que eram... Nós olhamos hoje para aquilo que nós fazíamos antes, com todo respeito à maneira que eu vou falar, dá nojo. As coisas que fazíamos antes, porque nós não tínhamos o conhecimento. Nós não tínhamos Cristo, nós não tínhamos luz. Cristo ainda não tinha nos tirado do império das trevas. Então nós andávamos ali segundo o príncipe da potestade do ar. Nós andávamos segundo a vontade do diabo. Porque nós andávamos na carne. Nós sabemos que a vontade da carne, ela está ligada ao diabo. Amém? Daquele que vive na carne, ele não agrada a Deus. Ele agrada ao diabo. Porque quem gosta de bagunça, quem gosta de desordem, mentira, pecado, é o diabo. Deus não, Deus ele é santo. Ele gosta de pureza, ele gosta das coisas tudo certas. Amém? Tópico número 3. Depois de Cristo. O Senhor Jesus anunciou que o príncipe deste mundo seria expulso. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Então o diabo ele foi expulso deste mundo. Ah, mas pode alguém me perguntar, mas não existe mais demônios então entre nós? Aqui dentro não. Aqui não. Mas aí fora sim. Mas demônios que
têm uma certa liberdade, não têm mais o poder, o mesmo poder que tinham antes para agir. E agem nos filhos da obediência. Agem naqueles que estão ainda em trevas. Agem nos filhos do diabo. Não em nós. E nós, o diabo não tem mais essa liberdade para agir. Nós estamos na luz. Nós estamos em Cristo. Amém? Ou seja, depois da cruz, houve julgamento. Houve justiça de Deus. A verdade é esta. Que o sacrifício da cruz para nós teve grande eficácia. Satanás já foi expulso. Ou seja, Cristo morreu na cruz, se entregou por nós, nos libertou do poder do diabo. Nos libertou de uma vida de mentiras, uma vida de aparentemente alegria. Uma alegria que não era alegria. Nós achávamos que éramos felizes antes. Mas hoje nós entendemos que hoje de fato nós somos felizes. Porque hoje nós temos conhecimento, hoje nós temos a verdade de Cristo. Amém? Letra B. O Senhor Jesus despojou principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Tudo que era contra nós, Jesus Cristo, ele destruiu na cruz. Amém? Que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ou seja, a lei nos era prejudicial. A lei nos fazia mal. Jesus Cristo nos tirou da lei. Nos trouxe para a graça. Glória a Deus. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, Jesus nos abriu as portas para nós, para um novo pacto. Porque o pacto da lei, nós sabemos bem que o pacto da lei era um pacto enfermo. E era necessário, então, surgir um novo pacto. Um pacto perfeito. E nós estamos vendo hoje este pacto perfeito, o pacto da graça. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então eu pergunto aos irmãos, Jesus venceu o diabo ou não venceu? Então por que dizem aí fora então, que o diabo está na casa de um irmão, está na casa do outro, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo? Por que dizem isso então? Você vê que a falta de conhecimento faz? Letra C. O Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Deixa eu explicar nesse momento que todos nós pecamos, todos nós erramos. Não é sobre nós que o diabo reina. É sobre aqueles que ainda vivem continuamente pecando, aqueles que amam o pecado, aqueles que são filhos do diabo. Então, esses procedem do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele destruiu ou não destruiu? Amém. Está escrito, não tem como negar. Estão fazendo campanhas aí para lutar contra o diabo aí fora. Nós sabemos que ele já foi destruído, amém? Isso é graça, isso é maturidade. Maturidade de vida que nos faz olharmos a situação com verdade, com clareza e glorificar Deus em tudo. Letra D. O Senhor Jesus destruiu o que tinha o poder da morte. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Ou seja, nós estamos aqui como em um corpo de carne. Amém? Somos homens limitados. Jesus também, assim como diz a palavra, deixa também ele, igualmente participou também. Ou seja, Cristo também participou deste corpo. O Cristo de Nazaré, o Cristo homem, veio e também participou deste corpo de carne.
Ele também se fez carne, ele se esvaziou e veio a este mundo como homem, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, em Cristo está a vida. Só Ele tem o poder para dar a vida e para tirar a vida. Letra E. O Senhor Jesus expulsou o acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Temos que entender que o livro de Apocalipse, ele é um livro que fala das coisas que já aconteceram, também das coisas que irão acontecer. E isso para nós já aconteceu. Jesus que já triunfou sobre o diabo, já humilhou o diabo, já colocou o diabo no lugar dele. Amém? Então ele não tem poder para nos acusar mais. Hoje ninguém mais pode nos acusar, irmãos. Amém? Letra F. O Senhor Jesus tem guardado os demônios em trevas e algemas para o juízo final. Judas 1:6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, assim como já disse, há demônios neste mundo? Sim, porque o mundo, ele jaz no maligno. Tudo aquele que não vive segundo a palavra de Deus está sob o domínio do diabo. Nós temos que todos nós fomos chamados por Cristo, fomos selados por Cristo. Nós já habitamos com Ele em lugares celestiais. E nós fomos transportados de um império das trevas para um reino de luz, um reino de paz, um reino de vida. Nós hoje estamos sob o domínio de Cristo. Amém? 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então, o diabo e aqueles que se rebelaram contra Deus já tem um lugar certo para eles. Tópico número 5. Poderá um crente ser possuído por demônios se o Espírito Santo está nele? Pode, irmãos? Letra A. Deus guarda o salvo e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Aleluias. Sabe, eu que vim da lei, assim como muitos irmãos, eu padeci bastante por não, de fato, não entender isso, por não ter esse conhecimento. Porque eu achava que o diabo estava em todo lugar. Eu me lembro que no início da minha conversão, eu era uma pessoa, antes de Cristo ali, desequilibrada, eu era ali perturbado. Então eu me lembro no começo da minha conversão ali, quando Cristo me chamou, aquele negócio de que você tivesse uma falhinha ali, se tivesse um erro ali, o diabo ia pegar, o diabo ia fazer isso, fazer aquilo. Eu andava, irmãos, com uma falta de conhecimento.
Eu andava dentro da minha casa, eu sentia parece que tinha alguém andando atrás de mim. Eu tinha medo. Chegou um tempo de, assim, que estava cansado aqui, eu olhei para trás e falei, em nome de Jesus, diabo, sai de trás de mim. Para de me seguir. Tem a falta de conhecimento, né? Eu achava que o diabo estava me seguindo, mas não era. Era a falta de sabedoria na minha vida que me fazia ter medo do diabo. Que me fazia ali olhar para Deus como um Deus pequeno. Como um Deus que... Eu não entendia de fato que Deus, de fato, tinha triunfado. Tinha vencido sobre o maligno. Eu não entendia que, de fato, aqueles que são de Cristo, Deus guarda, Deus livra. Aqueles que são de Cristo, só acontece algo na vida daqueles que são de Cristo, com permissão de Deus. Eu não entendia isso. Isso para mim antes, era como se falasse para mim isso antes. Talvez eu não teria sofrido tanto como eu sofri. Mas glória a Deus que chegou a graça, que chegou o conhecimento, nos libertou, tem nos libertado, tem nos dado maturidade. Hoje nós sabemos que o poder de fato está na mão de Deus. Amém? É nele que confiamos. Somente nele nós descansamos totalmente. Amém? Letra B. Jesus Cristo já nos libertou do império das trevas. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem reina sobre nós hoje não é um Deus pequenino, mas um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que é criador de todas as coisas. Perdão, irmãos. E é Ele mesmo que nos guarda. Você tem noção disso, irmãos? Que de fato, um Deus que é tão grande, um Deus que é tão poderoso, Ele nos guarda. Ele mesmo nos protege. Por que os crentes hoje vivem aí fora com medo do diabo? Porque quando muitos até mesmo se falar no nome diabo, muitos não querem ouvir, não querem nem ouvir o nome, porque tremem de medo. A falta de conhecimento fez isso com eles. Fez com que eles tivessem medo de algo que não se vê. Muitos aí fora estão constantemente lutando contra o diabo. Hoje nós entendemos que hoje nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, para fazer a vontade de Deus. Letra C. O valente, bem armado, tem os seus em segurança. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Ou seja, o valente aqui, que estava bem armado, que estava achando que estava acima de tudo, que era o poderoso, era o diabo. Ele se achava ali que era o bem armado, ele se intitulava ali como o valente. 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, ou seja, veio Cristo, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Ou seja, antes da cruz, ali, o diabo, ele era ali o mais valente. Jesus morreu na cruz, desceu ao inferno, chegou no diabo e falou, diabo, tem coisa aqui que está na sua mão, que é minha. A partir de hoje, eu tiro de você. Acabou a sua regalia. Acabou a sua folga. Então, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, porque antes de Cristo não havia salvação. Depois que Cristo morreu na cruz, se manifestou sobre nós a salvação. Ou seja, o mais valente, o nosso Deus, o nosso Cristo, ele venceu o maligno. Amém? Letra D. O versículo, em meu nome expulsarão demônios, só se aplica a pessoas que não têm o Espírito Santo. Glória a Deus.
Mateus 12, 43 e 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Irmãos, eu tinha um medo disso. Eu tinha um medo disso mesmo, porque durante um bom tempo eu não tinha uma certa firmeza na palavra, eu não tinha uma firmeza na igreja, e eu achava que quando eu tinha saído, já ia descarregar aquela legião de demônios em cima de mim. Eu achava, nossa, eu tô para fora da igreja, eu tô com pensamentos errados, eu tô fora da presença de Deus, tô enrolado. Mas hoje eu entendo que se nós temos um selo, se nós somos hoje selados pelo Espírito Santo de Deus, por mais que se haja falhas em nós, o Espírito Santo de Deus ele não vai se retirar de nós. Se nós andarmos fora da palavra, hoje, nós entendemos que nossa vida espiritual, a nossa vida ela vai parar. Não vai se manifestar as obras de Deus. Não vai se manifestar o que Deus tem para nós de fato. Mas não vai vir nenhum espírito imundo, vai vir sobre nós e vai habitar em nós. Ou seja, já pensou, irmãos? O Espírito Santo está habitando em nós, de repente nós temos uma falha, o diabo chega no Espírito Santo de Deus e fala assim, sai fora daí, agora é minha vez. Já pensou isso? Ou seja, Deus vai se rebaixar para o diabo. Ou seja, Deus acha que, nós temos hoje a palavra de Deus, você acha que hoje Deus vai deixar o diabo fazer o que quer em um filho dele? Jamais. Jamais. Lucas 8, 26 ao 39. Que está um exemplo claro de que quando de fato Cristo se revela a um filho, Cristo se mostra a um filho e de fato liberta este filho, a mudança é algo verdadeiro. A mudança na vida deste filho é algo que é para todos verem. Amém? Então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo? Ou seja, até os demônios, quando veem Jesus, eles reconhecem Jesus. Eles veem que de fato Jesus é Deus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, por muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Jesus os permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se. Perdão, irmãos, vou ler novamente. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se.
despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Ou seja, aquele homem era um homem temido pelas coisas que ele faziam. Eles achavam que não tinha jeito para aquele homem. Colocava ele na prisão, fechava ele, destruía as portas da prisão e saía. Não tinha nada que prendia aquele homem. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que ele retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha lhe feito. Glória a Deus. Aleluias. Nós vemos que por muito tempo aquele homem sofreu. Por muito tempo era um homem temido, um homem que olhavam ali, até mesmo fugiam daquele homem, porque era alguém que ninguém poderia segurar ele ali. Não tinha homem que poderia segurar ele. E somente com uma palavra, Jesus disse ali, que ele viesse a sair ali, ele teve que obedecer a Jesus. E chegou até mesmo a pedir para Jesus ali, que Jesus permitisse que eles se manifestassem naqueles porcos ali, porque eles sabiam, se não fosse para aqueles porcos ali, eles teriam que voltar ali para o inferno. Eles teriam que voltar para o lugar onde Jesus os prendeu. Nós vemos que Jesus, ele é todo-poderoso. Jesus, ele é aquele que dá a ordem e tudo acontece. Nós compreendemos que, se não for a viver hoje, para confiar em Deus, para descansar em Deus em tudo, irmãos, então a vida é uma perda de tempo. Nós entendemos que hoje, se nós estivermos ao lado de Jesus, vendo em sua palavra, vendo conforme Ele tem nos mandado, tem nos ensinado, nós ainda vivemos com medo, é porque nós não estamos crendo de fato em sua palavra. Porque Ele nos mostrou do início ao fim dessa pregação que Ele é Deus. Amém? Ele mostrou que tudo o que Ele deseja se cumpre, tudo o que Ele deseja se manifesta. E nós estamos aqui como privilegiados de Deus. É um privilégio enorme nós estarmos aqui servindo ao Senhor. A minha alegria hoje é saber que, mesmo quando muitos diziam que eu não era nada, que eu não era ninguém, um Deus que é poderoso insistiu na minha vida. Um Deus que é poderoso fez uma obra em mim, fez uma obra em nós e nos deu poder, nos deu autoridade. E este poder, essa autoridade tem que se manifestar dia após dia. Nós não podemos somente nos reunirmos aqui e sairmos daqui e voltar para a nossa casa e continuar uma vidinha, e continuar a mesma vida, ou querer viver uma vida simples.
Nós não somos pessoas simples, irmãos. Na carne nós somos iguais a todos aí fora. Mas de dentro para fora, somos espirituais, nós somos filhos de Deus. Somos igreja, nós somos chamados por Deus para frutificar para Ele. Ele nos chamou para grandes obras. E cabe a nós, de fato, entendermos isso. Porque muitos nos dias de hoje nós vemos que muitas das vezes se esquecem que são igreja. Se esquecem que foram chamados por Deus. Muitas vezes parece que não querem viver como igreja. Não querem usar aquilo que Deus deu a eles. E nós estamos aqui dizendo para o Senhor que Ele venha nos usar. Que Ele venha nos levar pelo seu caminho, pela sua vontade. E que tudo que Ele quer para nós, que isso se manifeste e que se cumpra. Amém? Porque assim seja, porque assim diz o Senhor.